Com todas as coisas que eu vi linda depois, mais nada. Boa tarde a todos. Eu sou a Eva, eu sou professora de séries iniciais e informática da Escola Elizabeth Andreasa Pavani, 3 de outubro, em Concórdia. Alguns devem estar se perguntando por que a gente vai falar sobre o contexto histórico da escola. Por quê? Não se pode falar do ensino de história da educação integral sem falar da história da escola, claro, né? E sem falar que os alunos dos anos iniciais também fazem parte do ensino de história. Então, eu penso que o ensino de história ele começa pelo saber das vivências dos alunos. Isso começa pela história da comunidade, onde vive, da sua própria história, e contudo do ambiente onde vão fazer parte a história da escola. Aí eu coloquei um pequeno dizer, né, do Multieducação 2007, história é vida, e a vida precisa ser construída e revisada na pluralidade das diferentes linguagens, trazendo à tona as semelhanças e diferenças, promovendo a ligação do particular ao geral, a partir do cotidiano, dos sentimentos e de situações de exclusão, coragem, revoltas, potências e impotência, diante da ordem social estabelecida. Então, a nossa escola foi abordada no primeiro encontro pela nossa secretária de Educação, Samira Furlan, como sendo a primeira escola de campo em tempo integral de Concórdia. Então, ao longo do ano, a gente tem se adaptado à forma origem integral, então, repensando em currículos, elaborando novos currículos voltados para as disciplinas que foram implantadas na escola com a chegada do ensino integral, que seria a base diversificada, como a questão da informática. Então, inicialmente, na comunidade de 3 de outubro, as atividades educacionais eram realizadas em casas particulares, tendo como primeiro professor o senhor Lino Seganfredo, fundada no ano de 1946. A escola era chamada de Escola Mista Municipal de 3 de outubro, funcionava de 1ª a 4ª séries, tinha uma construção de madeira e as aulas eram ministradas pela professora Assunta Cardim Suzinho. Nesta época, o nosso prefeito em exercício era o senhor Fioravante Ângelo Massolini. Isso está no PPP 2009. Mais tarde, em 1962, a escola passou a chamar-se Escola Estadual Desdobrada de 3 de outubro. De acordo com o projeto político-pedagógico de 19 de abril de 1979, foi constituída uma nova escola que foi chamada de Escola Municipal Elizabeth Andreasa Pavani. Então, essa senhorinha que vocês estão vendo aí, bem bonitinha, né? Ela é quem foi homenageada pelo nome da escola, a senhora Elizabeth Andreasa Pavani. A oferta de ensino de pré a 8ª série. Com a ampliação, a escola passou a atender mais alunos e ter um ensino fundamental completo, para a época, de 1ª a 8ª séries. Posteriormente, passou a ofertar também a pré-escola. A portaria número 299, de 1988, implantou a pré-escola na Escola Elizabeth Andreasa Pavani. 10 anos mais tarde, através do decreto número 3.972, de 19 de maio de 98, a escola se desvinculou do Estado e passou a atender ao Sistema Municipal de Educação, aderindo à denominação atual Escola Básica Municipal Elizabeth Andreasa Pavani. Então, aqui vocês podem ver uma foto, uma evolução histórica, as aulas em turnos tradicionais, matutino e vespertino, mais ou menos em 2008, e a educação integral em 2014. A ampliação, a implantação da educação integral. No ano de 2013, a CEMED e a comunidade escolar refletiram sobre a proposta de implantação de um ensino diferente do que era praticado até então. A proposta de mudança veio com a implantação do ensino integral. Esse modelo tem uma maior carga horária do estudante na escola e exigiu uma oferta maior de mais disciplinas, tais como a informática, dança, futebol e outras.
Escola e CEMED se uniram para abordar a proposta de implantação do ensino integral para a escola. O ensino integral começou efetivamente na escola no ano letivo de 2014. Aqui vocês podem ver a escola de tempo integral, né, algumas fotos dos nossos trabalhos realizados lá na escola, né, desde a matemática, a informática, a expressão oral ali com português, né, o nosso laboratório de informática sendo trabalhado por outros professores e não só, né, o nosso professor de informática. Aqui a gente tem o perfil dos alunos da nossa escola. Nós possuímos 75 alunos distribuídos do pré a 7º e 8ª série. O perfil dos nossos profissionais, né? Temos profissionais desde o ensino médio, que são os nossos zeladores, né? Bibliotecários. E todos os nossos profissionais que trabalham com a educação têm uma graduação e pós-graduação ou estão cursando. Aqui os relatos, então, das nossas professoras de história. A gente colocou as fotinhos delas ali para vocês estarem conhecendo. Essa primeira foto é a Rosane Branco, que é a nossa titular lá na escola, né? Seria bom pôr numa horta também. A Cleide Berucchi, que é lá do Santa Rita. E a Terezinha Pavoto, que é a colega que está aqui, que vai falar também sobre o ensino de história. Então, vou passar agora a palavra. Culpa da Chayane. Pode dizer para ela, culpa da Chayane. O relato que eu faço não é sobre experiência de escola integral, porque na verdade eu não trabalho na escola integral. A minha contribuição é para o currículo, né, da história, né, da escola em tempo integral. Então, claro, algumas contribuições. E como a gente morava longe para se distribuir os trabalhos, a gente fez cada uma parte e estamos aqui para apenas contribuir. Então, o que a gente tem? A história e a escola em tempo integral. Algumas vamos dizer assim, como eu posso para vocês? Algumas perspectivas de que se pode estar construindo o currículo. Então, o ensino da história, eu vou fazer uma introduçãozinha para daí colocar. O ensino da história tem nos mostrado uma gama de possibilidades para despertar a curiosidade dos estudantes na aprendizagem da disciplina. Entre tantas, podemos citar as que estão ao alcance de grande parte dos protagonistas, professores e alunos, como, por exemplo, as tecnologias, que através da internet oferecem um mundo de informações e possibilitam, através de vídeos, imagens, mídias, jornais, documentos, arquivos e museus, a discussão e a interação com o cotidiano para produzir o conhecimento acadêmico-científico. Então, aqui a gente está colocando as possibilidades que a gente tem hoje na escola para poder construir um currículo que se adapte mais a essa nova geração. Então, aprender história, ou melhor, aprender é se informar. E dependendo da natureza da informação, aprender história pode ser também transformar. O professor informa, mas só ensina quando sabe transformar a informação em conhecimento que transforma o aluno. Esse pensamento é do livro do professor Celso Antunes, que foi organizado pela professora Simone Selvo, que então é um artigo que está dentro do livro deles. A verdadeira aprendizagem é processo que começa com o confronto entre a realidade do que sabemos, por exemplo, do senso comum, e algo novo que descobrimos. Portanto, resumimos essa importância em alguns tópicos. Precisamos de um ensino que leve o aluno a fazer relações da aprendizagem com o cotidiano e, consequentemente, possa fazer interferência no mundo em que vive. O ensino de história deve ter como princípio a construção da cidadania, onde os sujeitos envolvidos possam se sentir parte deste processo. Portanto, a aprendizagem terá que ajudar a construir um mundo mais humano. Nesse sentido, elencamos algumas estratégias que podem ajudar a interação na escola. Por exemplo, estabelecer metas claras e possíveis de se atingir. Isso hoje de manhã o professor também falava bastante, você ter clareza daquilo que você quer. Construir um currículo voltado para a humanização, combate à homofobia, trabalhar as diversidades em suas especificidades, sair dos muros escolares e não a fragmentação.
trabalhar um currículo que integre mais as disciplinas e que seja do mundo que vivemos. Planejamento coletivo, concepção pedagógica, conteúdos conceituais e interdisciplinaridade. Também, fórum de discussões permanente. A gente precisa muito de sentar, discutir, avaliar, e principalmente esse mundo e as coisas andam tão rápido, né? Se a gente facilita, a gente se perde nos espaços. Ações definidas juntamente com a comunidade escolar evita a fragmentação e legitima o direito de participação. O ensino da história precisa ser investigativo, questionador e desafiador, sem verdades absolutas. Precisa sair do bom senso da justiça e levar os estudantes à construção do conhecimento, criar histórias a partir de memórias e torná-los alunos pesquisadores. Este aqui nós parafraseamos a professora Jaqueline Melhoreto, que é uma professora de Passo Fundo. Quando ela escreveu, ela estava em Passo Fundo, agora não está mais. Então, o princípio é administrar os conflitos. Lembramos que o bom senso da justiça é o senso comum. E por isso, esse senso comum se torna machista, racista e discriminatório em relação às pessoas mais pobres e causa muitos conflitos. Então, o princípio é administrar os conflitos pelo direito e não pelo senso comum. Caso contrário, corremos o risco de marginalizar e legitimar a violência com relação aos mais pobres e marginalizados. Aqui nós temos o relato da nossa professora de História, Rosane Branco. Para muitos teóricos, o conceito de educação integral vai além dos aspectos de racionalidade ou cognição. Entretanto, o que vivenciamos nos espaços escolares, mais especificamente na questão curricular, disciplinas escolares sendo tratadas como se fossem únicas, gavetas, e sem nenhuma relação entre si, causando no aluno dificuldades de observar que os conhecimentos de cada professor são aspectos diversos de uma só realidade, que deve ser concebido como parte de um grande conglomerado. Todas essas divisões compartimentadas são mantidas por uma série de burocracias do sistema escolar. Essa norma curricular tem provocado a incapacidade de estabelecer relações entre os conhecimentos obtidos. Como consequência dessa estrutura curricular, os alunos saem do curso com uma cabeça bem cheia. Então, aqui a professora especifica Morim, 2000. De conhecimentos justapostos. Penso que uma das mudanças reais na prática das escolas seria a adoção da transdisciplinariedade, em que os temas passam a ser o eixo e não a própria disciplina. Parece ser a mais viável e condizente com a realidade social e cultural que vivemos, da qual fazemos parte. Ou seja, um formato verdadeiramente multidisciplinar. E como dizia Pascoal no século XVII, que foi citado já o século XVII pelo professor hoje de manhã também, né? Não se pode conhecer as partes sem conhecer o todo. E nem conhecer o todo sem conhecer as partes. Aqui o relato da professora de História da Escola do Santa Rita, a Cleide Vermuck. Ela concorda com os relatos das professoras acima, sabendo que se deve partir de uma investigação do que os alunos conhecem para chegar a um conhecimento científico. Em relação à transdisciplinariedade, cita o jornal escolar, que a escola utiliza como uma ferramenta. Auxilia para que a transdisciplinaridade se efetive de fato. Aqui, como nós não tínhamos lá do bairro Santa Rita o jornal, nós lá da escola de 13 de outubro também trabalhamos o jornal na escola. Então tem uma base aí do que os alunos trabalharam, ainda não estava pronto, né? Elencando alguns pontos principais desse ano, como mudança em tecnologia, né, e educação integral. Para finalizar, então, a gente só elencou alguns pontos bem importantes sobre o currículo. Então, as relações entre cinema e história, discutir o lugar ocupado pelo cinema e hoje também pela televisão. São algumas questões que podem entrar no currículo. Análise das perspectivas atuais do ensino da história no Brasil e o debate internacional na área.
Discutir a formação do professor. Os problemas e as possibilidades se abrem hoje para o ensino de história. O diálogo com as pesquisas e as discussões sobre a cidadania e cultura num mundo marcado pelas diferenças sociais e pela pluralidade étnica, religiosa e política. Patrimônio material, o universo dos museus como lugares de memória, história e educação. Um diálogo entre o ensino de história e o imaginário social. Um olhar sobre o papel dos recursos tecnológicos no ensino. Os múltiplos saberes, as práticas educativas nas escolas e nos diversos espaços sociais. Uma reflexão sobre o ensino e aprendizagem de história, agora só para finalizar. Um processo de construção de uma sociedade democrática, plural, justa e humana. O ensino nasce do diálogo permanente entre todos os atores sociais que participam direta ou indiretamente da formação da consciência histórica dos jovens. Esperamos ter contribuído com os relatos. Obrigada. Muito obrigado, professora Eva, professora Terezinha Pagotto, né, professora de História.